Caros amigos, esse reencontro é especial. Como estão vendo, estou numa praça, então os recursos não são os mesmos, a câmara está na mão, vai tremer um pouquinho, mas espero que o conteúdo realmente valha a pena e conto com a boa vontade de todos vocês. Começo por dar uma boa notícia. É que já depois de amanhã é a primeira aula, né? O aulão que será disponível a todos. E a minha equipe, pequena, mas capaz e talentosa, me diz assim: Tony, você pode abrir mais 50 vagas. Não tem problema. Diz, com certeza? Diz, não, pode anunciar isso. Abra mais 50 vagas, não que as turmas vão ter 50 pessoas. A turma terá 20 pessoas, mas nessa primeira aula um número muito maior pode assistir. Aqueles que já tomarem a decisão se inscrevem, então, do dia 22 ao dia 25, mas de qualquer maneira, essa primeira aula poderá ser assistida por todos que depois farão, não é, numa próxima oportunidade. Então, começo por isso. Neste caso também seria bom, e peço a vocês que me ajudem a divulgar aí nessa setinha, informe os seus amigos, seus colegas, e que realmente então mais gente possa vir e tenhamos ali uma boa primeira aula. São 2 horas, mais voltada para o aspecto teórico, claro, depois deixarei a prática então para as aulas agora num ambiente mais restrito. Bom, então começo por essa boa notícia, ao mesmo tempo pedindo esse apoio para que a gente tenha ali um aulão com muitos e bons amigos e que depois se tornem também alunos competentes, capazes e que possam desfrutar dessa maravilha que é do bom uso da palavra, de falar bem e não apenas para os ouvidos, mas sobretudo com emoção, tocar o coração. Bom, eu hoje irei falar de alguns erros muito comuns e que será bom evitar. Mas vou fazer isso linkando com a minha história. Como sabem, não é? Estas lives são curtas, 15 minutos, e o intuito então é que vocês conheçam um pouco melhor a minha vida, já que eu usarei isso tudo para o curso, especialmente o que tem a ver com as artes cênicas, não é? Que o teatro nos permite isso, não é? A palavra alcança a sua plenitude no palco e, como eu gosto de dizer, é pela boca do ator que aqueles mananciais espirituais das palavras jorram, não é? E fluem. Por isso, as artes cênicas são fundamentais neste curso para que você consiga então não apenas convencer, mas persuadir, mais do que isso, contagiar no bom sentido, claro, não é? Que é levar à ação, não apenas ter adesão, mas poder fazer discípulos, seguidores, que vão acompanhar você. Vimos que eu comentei, será que alguém pode deixar de ser ator? Foi isso que ficou, né? Então o que aconteceu é o seguinte, lá vai a minha história. Então em 83 diz que quem casa não pensa, quem pensa não casa. Teve uma carioquinha que se distraiu, disse-me que sim, pronto, agora tem quase 40 anos, não é? Só que um dia, logo pouco depois do casamento, decidimos então deixar o Brasil. Estive 3 anos em Portugal, rapidamente, ali morando no Monte Estoril, entre Estoril e Cascais, mas depois fomos para a França. E lá ficamos 15 anos. Nossos 2 filhos nasceram lá. E eu deixei de ser ator. Mas, realmente, alguém pode deixar de ser ator uma vez que foi ator? Bom, eu, graças a Deus, fui bem sucedido em França. Mas por quê? Queridos, usando o que eu aprendi aqui e muitas vezes no palco. Sim. Como, Tony? Olha, aprendi a olhar para as pessoas como gente e não como número. Isso facilita o diálogo, atrai a cordialidade.
Também aqui aprendi a fazer parte da solução e não do problema. Tem muita gente que chega já, nous avons un problème, nós temos um problema. A outra coisa é dizer, pessoal, precisamos encontrar uma solução e fazer parte disso, e ser criativo, inovador, e levar as pessoas a darem o seu melhor, e então assim se consegue. A outra coisa também que foi muito importante é que 2 mais 2 igual a 5. Tony, com esse sotaque, isso é matemática lusitana? Não. 2 cadeiras mais 2 cadeiras dá 4. Agora, 2 pessoas trabalhando com outras 2 nunca dá 4. Ou dá 5 ou dá 3. Depende muito da chefia e, sobretudo, da comunicação. Eu crio condições de diálogo, de entreajuda, estimulo a criatividade, a inovação, e aí sim cria essa famosa sinergia, o 5º elemento. E vamos muito além do somatório. Os resultados dessas equipes que conseguem, com a boa comunicação, ter um bom ambiente, uma grande liderança e um estímulo, um sonho elevado, desafiam a matemática. Os resultados parecem um milagre. Como é que eles conseguem? Conseguem. E assim foi. Eu realmente procurava fazer com que cada um sentisse isso, visse que podia ir muito mais além. E então, pronto, depois os resultados vinham e, felizmente, era uma alegria. Agora, também no palco eu aprendi a evitar muitos erros, que tanto no mundo corporativo, quanto numa sala de aula, num relacionamento pessoal ou apenas social, nos podem evitar muitos dissabores e, por outro lado, nos podem dar muitas alegrias. Vamos lá ver alguns desses erros. Por exemplo, se você vai se apresentar, agora você vai ter uma apresentação. Você começa a falar sem respirar. Não. Respiração diafragmática te ajuda já na postura. Entende? Então você vai poder ter ar no pulmão e no bom lugar. Porque muitas vezes você tem o ar no pulmão, mas na parte superior, que é a menor. E já está precisando engolir. E engolir é uma pausa, pode alterar o raciocínio, em todo caso perturba a sua fluência. Ok? Então, não deixe de respirar a respiração diafragmática. Queremos aprender como usar realmente o diafragma. Depois o olhar. Né? O olhar sereno, calmo, o rosto. Para causar uma boa primeira impressão, saiba usar os 3 vezes 30. 30 centímetros são esses. Um olhar, um sorriso, e você já chama a atenção. Depois você abriu a boca. As 30 palavras, como é que está a tua voz? Esses são mais 2 erros comuns. Muitas vezes você não articula, não tem um volume apropriado. Ou então, muito comum também, você come as palavras. Querem ver? Vou citar um exemplo. No domingo, foi um casamento, estava tudo tão bonito, e a noiva linda. Eu não terminei nenhuma palavra. Eu estou privando o ouvido de saborear. Outra coisa é eu dizer, olha, no domingo foi um casamento. Estava tudo tão bonito e a noiva estava linda. Aí sim, mas o ouvido saboreia. Então as pessoas têm tendência a prestar mais atenção. Uma voz também com um tom mais grave passa autoridade, passa conhecimento. Você de repente é nervoso, aperta aqui, a voz vai para a cabeça e você fala assim, é uma pena. Imagine você num avião e quando entra numa turbulência, ouvir o piloto dizer, senhores passageiros, nós estamos atravessando. Não passa a mesma coisa. É outra coisa, senhores passageiros, nós entramos, ok. Isso te dá mais segurança. E temos essa tendência a reconhecer autoridade e competência numa voz mais grave, com um tom mais colocado. Claro que também se você tem esse bom tom, mas não muda, esse é outro erro, você não alterna nem o volume, nem o tom, isso vira monotone vira monótono e você, com a voz bonita, vira uma canção de Nina Hartz. Tá certo? Também não é isso. Então, no curso iremos aprender tanto a melhorar a voz, como depois uma fala que realmente estimule, suscita o interesse, aquele diálogo interno. E o outro erro muito comum é você não expressar sentimento. O que nos toca é uma palavra grega, pathos, que está em patologia, que está em empatia, que
que está em simpatia. E isso nos atrai. Geralmente é o sofrimento ou a paixão. Aí quando você passa isso, e não se esqueça, assim como a boca fala daquilo que enche o coração, é também da bondade do coração que o rosto se aformoseia. Se você, uma coisa é informar, outra é comunicar. Se você quer me informar, tudo bem, pode fazer uma narrativa sem grande cuidado. Agora, se você quer comunicar, tornar comum, aí eu tenho que me envolver, você tem que me levar para a sua história. E que eu faça parte dela, e aí eu não vou esquecer mais. Aquilo vai me tocar. Quando você diz, já dizia o meu professor, já dizia o meu avô, há quantos anos? Isso não é boa memória, você já esqueceu muita coisa depois disso. É que de alguma maneira aquilo tocou você. E você fala como se fosse ontem. Olha, nunca mais me esqueço. Então, cuidado. Não deixar de passar a emoção. E realmente fazer com que as pessoas compartilhem desse seu momento, ou do ensino que você está dando, ou da motivação que você quer dar. Tá bem? Agora, queridos, para terminar esta parte, cuidado com o óbvio. Cuidado com o óbvio, Tony? Sim, sobretudo se você tem uma posição de liderança. Bom, o avião passou, eu repito para não perturbar, mas cuidado com o óbvio. Por quê? Quando alguma coisa parece óbvia ao chefe, a tendência dele é achar que todo mundo pensa como ele, é óbvio. Cuidado. Vou contar agora uma experiência pessoal. Depois que eu voltei de França, eu escrevi uma peça chamada Navegar é Preciso, que é realmente uma aula de história, de poesia, extremamente motivacional, mas eu comentarei um pouco mais amanhã, porque justamente tem metáforas ali belíssimas e que nós vamos poder usar. Mas nesse Navegar é Preciso está comigo um tecladista e uma cantora. A cantora não podia fazer a turnê e o tecladista, que aliás era o marido, o Wagner, me diz assim: Tony, convida o André, porque ele tem uma voz bonita, eu já conheço, isso vai ajudar. E ele está sempre disposto a apoiar a equipe. Ótimo. Então, convidamos o André. Saímos, fomos para a primeira cidade. E eu, depois que a gente se instalou, chamei o produtor e perguntei: aí, está tudo bem? Ele me falou: não, tudo certo. Coloquei o André com o maestro, o Wagner. Você vai ficar num quarto e eu no outro. Aí eu falei para ele: não, olha, faz o seguinte, o André vem ajudar a gente, então fica você com o maestro e deixa o André com um quarto só para ele. Ah, bem, ele não deu, ok, ele lá fez isso. No dia seguinte, queridos, ouçam bem, a minha intenção era das melhores, queria dar o melhor para o André. Tá certo. No dia seguinte, começamos a montar o cenário, a preparar tudo, e o André, tipo, montem tudo, eu chego para cantar e acabou. Pô, não tinha nada a ver com o que o maestro me falou dele. Uma pessoa solícita, querendo ajudar e tal, e eu vejo ele ali assim, meio... Aí comentei com o maestro, o André, não, aconteceu alguma coisa, porque ele não é assim. Bom, então eu fui falar com o André. André, tudo bem? Eu estou vendo que... Ele me disse assim: não, Tony, sabe o que é? É que me jogaram sozinho num quarto. Olha aí. Eu quis dar um prêmio para ele. Ele se sentiu excluído, jogado sozinho num quarto. Cuidado com o óbvio. Para mim era óbvio que aquilo era um prêmio. Há uma grande diferença entre você ter um quarto só para você e você se sentir excluído, jogado sozinho num quarto. Então tenha esse cuidado. Não cometa esse erro. Não basta uma boa intenção para termos uma boa comunicação. Aí então, sabendo disso, aí agora eu digo: mas André, me diz uma coisa. Quando a Maite Proença sai em turnê, está no contrato, um quarto só para ela. O resto divide para baixar o custo. Quando o Edson Capri sai em turnê, está no contrato, um quarto só para ele. O resto do elenco, quartos duplos, que é para poder baixar o custo da produção. E é isso que nós vamos fazer.
Nós estamos realmente gratos que você vai nos acompanhar. Então, durante toda a turnê, você terá um quarto só para você. Aí sim, caiu a ficha, ele entendeu, ficou feliz. Pronto, e a partir dali era aquele André que o maestro falou, o primeiro a chegar, ajudando, colaborando. Vejam, então não basta apenas a boa intenção e cuidado com o óbvio. Aquilo que para mim era claríssimo, ele se sentiu excluído, jogado sozinho num quarto. Então sempre se colocar no lugar do outro. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. E isso exige muito cuidado para que justamente não tenhamos depois problemas com a comunicação. Tudo isso foi um aprendizado para mim e é isso que eu transmitirei para vocês. Então, lá vai o meu abraço para vocês. Amanhã, o último dia, não é? Antes do aulão. Então eu contarei um pouco agora da minha vida depois que eu voltei de França, porque realmente retomei a carreira, fiz a novela Orgulho e Paixão e continuo então navegando, mas não só, fazendo também outros trabalhos. Amanhã então falaremos nisso e já que sempre deixa uma curiosidade, você sabia que aqui, se você gosta de uma picanha, mas o Brasil não tinha gado? E você sabia se na minha terra você se delicia com bacalhau com batatas? Pois bem, lá o seu bacalhau não conhecia a dona batata. Nós não tínhamos batatas, não é? Agora, se na Itália você gosta de uma margarita com aquele tomate, na Itália não tinha tomate. Então, como é que isso aconteceu? Vamos falar. E na Bahia, será que tinha coco? Amanhã, às 5 da tarde. Tá bem? Então compartilhe com os amigos, temos mais 50 vagas para o aulão. Aproveitem, será no dia 17. Aqui na bio tem o link, já podem se inscrever. E mais uma vez, muito obrigado, ok? Até amanhã, às 5 da tarde.